quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente deixa de se cuidar. A gente coloca a gente lá para o último da fila. Então, isso mostra que é uma tendência do ser humano, né? Deixar o autocuidado de lado quando ele não está bem. E é justamente o contrário. É quando você não está bem que você precisa cuidar, que você precisa aí sim focar mais no autocuidado, para que a gente consiga ter novos resultados. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deu uma enroscadinha aqui no início, mas deixa pra lá. É tanta coisa que a gente faz que às vezes você tá pensando em outra coisa quando você vem falar enrosca. Mas o que importa é que nós estamos aqui. Então vamos lá. O que é o autocuidado? O autocuidado é quando a gente olha pra gente, quando a gente sente vontade de se cuidar. Ou quando a gente vê que precisa, porque muitas vezes a gente não tem a vontade ainda, né? Porque quando a gente tá, perceba, como essa pesquisa disse, quando a gente não está bem, a gente deixa de se cuidar, então muitas vezes a gente não tá afim. Na grande maioria das vezes a gente não tá, mas a gente precisa se forçar porque a gente entende que o autocuidado ele é essencial para que a gente comece a mudar, ver as mudanças na nossa vida. Então o autocuidado é quando você cuida de você através do quê? Seja de uma alimentação, seja de exercícios, seja tendo uma noite boa de sono, cuidando de tudo mesmo, seja da parte básica que o nosso corpo, o nosso organismo precisa, e também os nossos pensamentos, cuidar daquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo. Então o autocuidado ele engloba tudo, né? Tudo que diz respeito a nós. E para que a gente pratique o autocuidado, primeiro a gente precisa entender o porquê ele é importante, entendendo que mesmo quando você não está afim, você precisa se cuidar, porque quando você se cuida, automaticamente você acaba mudando as tuas sensações, os teus sentimentos. Querendo ou não, quando você se cuida, você se sente melhor, porque o fato de você se cuidar, de você se movimentar, então perceba, o fato de você fazer uma atividade física, o teu corpo começa a liberar hormônios que colaboram para que você se sinta melhor. O fato de você cuidar da tua aparência faz com que você se sente mais bonita, aí você se sente feliz, melhora o teu estado de humor. Melhorando o teu estado de humor, tudo melhora. Então a gente precisa entender que o autocuidado, ele é fundamental. A gente não pode deixar ele de lado. E nós, mulheres, isso às vezes é um pouco cultural, né? Lá atrás, o que foi colocado na nossa mente? Que nós mulheres tínhamos é meio que uma missão, né, de cuidar do outro, de cuidar da família, do filho e de tudo mais. E a gente acaba deixando um pouco o nosso cuidado de lado. E aí tem também aquela questão de, quando você se cuida muito, é muito comum, né, que se você vê às vezes uma mulher que se cuida demais, fala, ela é muito vaidosa. E as pessoas confundem vaidade com aquela questão de excesso, né? Claro que todos nós temos a vaidade e é necessário ter a vaidade. É claro que é tudo no equilíbrio. Na verdade, quando a gente começa a pensar, nada é errado e tudo precisamos ter o equilíbrio. É claro que se você tiver uma vaidade além do normal, onde você não está conseguindo mais se controlar, você precisa investigar e ver se isso está fazendo sentido para você, se está fazendo bem ou não. Mas a gente não pode achar que porque eu estou me cuidando, eu estou sendo muito vaidosa e que isso é algo ruim. Não é. A gente tem que olhar para nós e tem que se cuidar, tem que se olhar. A gente precisa manter um relacionamento bom com a gente, né? Bom dia. E aí, o que a gente precisa entender? Que se a gente não tiver esse olhar para nós, né? Se não tiver esse olhar como vendo que o autocuidado é uma necessidade, a gente precisa trabalhar sobre isso, porque quando você se cuida, você automaticamente se sente melhor. E isso faz com que as coisas melhorem. Né? Eu gosto muito de falar sobre essa tríade, né? Que é o que a gente pensa, nossas emoções e o que a gente faz, né? Porque, perceba, quando a gente não está se sentindo bem, geralmente a gente não vai fazer o que é bom, a gente não vai querer fazer, a gente vai procrastinar, a gente vai, às vezes, deixar de fazer coisas que a gente, né, julgaria necessária. E para que a gente consiga mudar uma emoção, a gente pode mudar o que a gente está pensando, só que nem sempre isso é possível, né? Às vezes aconteceu realmente alguma coisa lá e você veio aquele pensamento que acabou te gerando uma emoção, né? Ruim, algo que você sente que não foi legal. Só que daí, a ação que você vai ter partindo disso, aí sim tá na sua mão, aí sim depende de você. E é claro que daí a gente precisa o quê? Buscar dentro de nós essa força e pensar assim, poxa, eu preciso fazer diferente. E quais são as coisas que eu posso começar a fazer?
O autocuidado é um deles. É todo dia de manhã dedicar um tempo para se cuidar, para olhar para você com mais carinho, mais amor, para prestar mais atenção, né? Muitas vezes a gente não presta nem atenção em nós. A gente só, não tá bom, não tô bem, não quero, enfim, só pensa naquilo que não quer, naquilo que não tá legal. Mas a gente não olha pra gente e fala, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Será que é melhorar minha alimentação, fazer um exercício, ou me cuidar mais mesmo, arrumar meu cabelo, me dedicar um tempinho a mais comigo? Passar às vezes um creme, sabe que às vezes coisas simples que a gente faz com a gente muda o nosso estado de humor. E isso é muito importante. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu trabalhei durante 20 anos com mulheres e eu vi o quanto era importante para a mulher a questão do autocuidado. É claro, gente, que não é só isso, né? Não é só você ficar se cuidando que a vida vai mudar. É claro que depois a gente vem naquela outra perspectiva de que se eu quero alguma coisa, eu tenho que pensar. O que eu quero ter? O que eu quero buscar? O que eu preciso fazer? E aí a gente traça um caminho. Eu sei que às vezes é muito difícil, né? Porque a gente nós mulheres, a gente abraça muita coisa, a gente faz muita coisa, porque a gente dá conta às vezes de muita coisa. E aí a gente acaba não focando exatamente naquilo. Não é naquilo que a gente gostaria, porque às vezes a gente fala, eu quero muita coisa, mas vamos uma coisa de cada vez. Porque isso, quando a gente faz isso, tem lá um objetivo e a gente cria metas e vai, tem aquilo aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa segurança em nós, na nossa capacidade. E isso sim a gente vai construindo essa confiança que a gente precisa. É que às vezes a gente tem dificuldade em focar. Isso eu acho que é uma talvez falta de habilidade da mulher, não sei se é natural, se é porque a gente tem tanta coisa para fazer, né? Então eu me pego muitas vezes nisso. Eu falo, poxa, é tanta coisa, deixa eu focar nisso. Então quando eu vejo a minha mente desfocando, eu vou lá e falo, não, é isso que eu quero. Então a gente precisa o quê? Começar a pensar mais sobre o que a gente quer, o que faz sentido pra gente, o que eu preciso para me sentir mais confiante e segura. Porque muitas vezes a gente se procrastina, a gente se auto-sabota, né? A gente acha que não tem capacidade e a gente já coloca um monte de empecilhos. E na verdade, se a gente for pensar numa questão de se nós não temos nenhum problema neurológico, nenhum problema que você foi lá no médico e ele falou, você tem algum problema. Então nós temos capacidade. A gente só precisa buscar maneiras de como resolver aquilo, de como fazer aquilo. Tá sendo muito difícil? Vamos tentar buscar uma ajuda ali. Então a gente precisa entender que a gente precisa focar, a gente precisa mudar o nosso estado de humor. Porque eu percebo, eu vejo isso por mim. Às vezes acontece alguma coisa corriqueira que geralmente acontece na vida da gente e deixa a gente aborrecida. E se a gente alimenta isso, a gente só vai atrair coisas ruins. Porque isso é uma questão... Eu venho estudando muito sobre neurociência e é uma questão até do nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é emocional. E se a gente ficar só alimentando uma emoção ruim, a gente só vai ter coisas ruins para ver, para sentir, para atrair para a nossa vida. Então a gente precisa muito controlar. Administrar, né? Não é a palavra controle, é administrar. Eu tô me sentindo ruim, por que eu estou me sentindo ruim? Porque aconteceu tal coisa. E eu procuro sempre assim, aconteceu isso, meu marido falou uma coisa, aconteceu isso com aquela pessoa e não sei o quê. Eu tento olhar de uma nova perspectiva, sabe? Entender que talvez a pessoa falou aquilo que te chateou porque ela também não estava bem. E aí eu paro de focar naquilo, né? Não ponho mais meu pensamento naquilo e foco em outra coisa, agradeço o dia, sabe? Eu falo, enfim, busco outras coisas para eu encontrar um motivo para me sentir melhor. A gente tem que fazer isso diariamente, constantemente, porque a cada minuto acontece coisa que nos aborrece. E se a gente for ficar focando só naquilo que nos aborreceu, imagine, a gente vai ter só resultados aborrecidos. Então eu sempre falo muito sobre isso, sobre a gente pensar, sobre a gente sentir e sobre a gente fazer. Então será que nós estamos alinhados esses 3 pontos? Será que está alinhadinho? Será que o que eu estou pensando está me gerando uma emoção boa ou ruim? O que eu estou fazendo com isso? Está me trazendo resultados ou não? A gente sempre tem que pensar nessa questão de o que eu estou fazendo está me gerando um resultado? E está gerando o resultado que eu quero? Que perceba, muitas vezes a gente tem ações que geram sim resultados, mas não o resultado que a gente quer. Não está alinhado com aquilo que a gente de fato quer. E esses dias eu estava até conversando com a minha amiga e ela me falou uma coisa que ela queria, porém,
As atitudes dela não eram de encontro, não eram alinhadas com aquilo que ela queria. Então isso acontece muito com a gente. Então a gente tem que estar sempre o quê? Reavaliando, sabe? Pensando. Será que o que eu tô fazendo tá me levando de encontro àquilo que eu quero? Ou será que aquilo que eu quero, realmente eu quero? Sabe? Percebe? Essas coisas que a gente não tem o hábito de fazer. Aí a gente só fica se sentindo mal. Eu estou mal no meu relacionamento, eu estou mal com a minha profissão, eu estou mal com isso, com aquilo. Mas o porquê que eu estou me sentindo mal? Né? Então eu falo que nós precisamos pensar. Pensar sobre aquilo que a gente quer. Pensar sobre, será que aquilo que eu quero mesmo? Eu sempre repito isso porque isso é tão importante. E a gente às vezes deixa passar. Porque a gente tá o que acostumado, sabe? A gente vive meio que no automático, né? E a gente se pega tantas vezes fazendo as coisas por automático, pensando no automático, que nem agora mesmo, no início da live, eu tava pensando em outra coisa e comecei a falar umas coisas nada a ver. Sabe? Então a gente tá sempre assim. Então a gente tem que sempre o quê? Tá, eu tô com essa atitude, vamos voltar aqui, vamos focar, vamos respirar, vamos nos concentrar. O que que eu quero? Tá alinhado com o que eu tô fazendo? Ai, não. Então o que que eu preciso fazer? Não, eu preciso ter novas atitudes, eu preciso pensar em outras maneiras. É claro que isso tudo não é tão fácil, né? Falar parece ser fácil, mas quando a gente tá realmente de frente a frente com aquilo, vai surgir muitos empecilhos, muitas dificuldades, mas a gente tem também que olhar pra gente com certo carinho mesmo, né? Entender que nós somos seres humanos, que não é porque não deu certo uma vez que não vai dar na segunda, que não é porque a gente ainda não definiu exatamente o que a gente quer que a gente está fazendo tudo errado. Não, talvez a gente está ali fazendo, mas a gente chegou à conclusão que não é exatamente aquilo que a gente quer. Sabe, percebe que às vezes o fato da gente parar, pensar se realmente aquilo que a gente quer está fazendo sentido ou não, a gente vai tomar novos rumos da nossa vida. Porque, querendo ou não, o que importa é como a gente está se sentindo. Né? Muitas vezes a gente não está se sentindo bem e a gente nem sabe o porquê. A gente nem sabe por que a gente não está se sentindo bem. Né? Porque perceba, a vida é sempre essa questão da gente sempre querer mais. Né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Isso é um pouco natural do ser humano. Né? Se a gente tem um carro, a gente quer outro carro. Se a gente tem uma casa, a gente quer outra casa. E aí a gente tem que começar a avaliar, por que eu não estou satisfeita? Será que eu não tenho que olhar mais para o que eu tenho? Sabe, me conectar mais com o que eu estou vivendo aqui para eu curtir isso? Porque senão a gente fica sempre olhando só para aquilo lá que a gente quer, né? E a gente nunca chega, nunca vamos chegar. Porque a vida é uma constância. Então, às vezes, falta a gente olhar mais para nós. E é por isso que daí entra essa questão do autocuidado. Quando a gente olha mais pra gente, o autocuidado não é só físico, não. É o que eu tô pensando, eu tenho que cuidar do que eu estou pensando, cuidar do que eu estou vendo, né? Às vezes, será que eu não tô muito em redes sociais e fico me influenciando muito? Porque às vezes a gente fica vendo, eu me pego às vezes, vendo e falar, isso não tá sendo legal. Vamos deixar um pouco de lado, vamos fazer outra coisa, vamos prestar mais atenção aqui no meu filho, no meu marido, na minha casa. Então a gente às vezes tem que sair um pouco do todo, né? Porque a gente olha num todo e vir mais para o que é mais simples, né? Olhar mais para nós, prestar mais atenção naquilo que a gente está fazendo. Será que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo com amor? Eu lembro, né, os cursos que eu falo, às vezes as pessoas falam assim, a gente precisa fazer só o que a gente ama. Isso não é necessariamente real, porque assim, nem sempre você faz tudo o que você ama, né? Muitas vezes a gente não faz, mas a gente tem que amar aquilo que a gente está fazendo. Então é diferente você fazer o que você ama e você amar o que você faz. Porque às vezes a gente ainda está num processo, né? A gente está na busca de se encontrar. Eu mesmo tive 20 anos trabalhando numa profissão que eu amava o que eu fazia lá, mas aí chegou um momento que eu senti que eu queria fazer outra coisa. Então perceba, a gente às vezes está nessa busca do que faz mais sentido pra gente. Será que é isso? Será que é aquilo? Então se a gente for ficar sufocando, vou fazer só aquilo que eu amo, às vezes você nunca vai chegar, né? Então vamos procurar amar aquilo que a gente faz. Porque quando você ama aquilo que você faz, você se entrega, aquilo te dá um retorno, e aí você vai se ampliando, vai mudando.
percepções, vai mudando visões, e aí às vezes você vai chegando à conclusão que eu tô gostando disso, mas não é exatamente isso, é aquilo. Então por isso que a gente tem que sempre se olhar e ver realmente qual energia eu tô depositando nisso. Será que eu tô fazendo o meu melhor? Porque também isso acontece muito, né? A gente faz, mas a gente não dá o nosso melhor. E aí, o fato da gente não dar o nosso melhor, a gente também não consegue ter, às vezes, resultados que a gente gostaria. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes. Sabe, eu costumo dizer que são pequenos detalhes que fazem muita diferença na vida da gente. Fazem muita diferença. Porque a vida está nos detalhes. Né? A vida está no percurso. A gente sempre lê isso, né? Isso parece até meio que palavra de coach, né? Mas se a gente for parar para prestar atenção, a vida está nos detalhes, está nas pequenas coisas, está naquele cafezinho que você vai tomar, no sabor do café, tá tá ali, que nem ontem mesmo meu filho acordou, ficou observando ele, falou, gente, como é gostoso observar, sabe, ver a reação dele assistindo ali um desenhinho, comendo uma frutinha que ele gosta muito de amora, eu colhi uma amora, ele tava comendo com tanto sabor, com tanta vontade, sabe, a vida tá sobre isso, e às vezes a gente vive tanto naquela ansiedade, naquela correria, e a gente deixa essas coisas simples, não consegue prestar atenção, porque a gente tá sempre naquela loucura e correria, e a vida vai passando, e as coisas vão deixando, porque o amanhã não existe mais, né? A gente vive o hoje, o amanhã ainda não chegou, então perceba, é uma questão um pouco de lógica, né? Então quando a gente começa a pensar sobre isso, quando a gente começa a ter consciência disso, a gente percebe que, será que eu tô dando o meu melhor hoje? E o meu melhor não é ser perfeita não, né? A gente acha que às vezes tem que ser perfeita, eu vejo, né? Quando eu converso, muitas mulheres, não se acham boa o suficiente para tal coisa. É claro, a gente nunca vai ser boa o suficiente, porque sempre vai ter alguém melhor que a gente e sempre vai ter alguém pior que a gente, né? Porque nós vivemos num mundo onde existem muitas pessoas. E isso é ótimo, né? Porque imagine você ter que ser a melhor de todas, seria muita responsabilidade. Então, o que a gente precisa entender? Que não existe melhor ou pior. Existe você. Você é única. Nós somos únicos. Né? Cada ser humano é único. E quando a gente faz o nosso melhor, a gente é transparente, a gente é sincero. Isso não está em relação de você fazer bonito ou feio. Está em relação a você fazer o seu melhor. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem uma nova visão de mundo. E eu acho que essa nova visão de mundo é o que faz toda a diferença na nossa vida, né? E é importante a gente pensar sobre isso, porque tudo isso muda nossos sentimentos em relação a tudo. E isso é importante, né? Porque a gente sabe que a nossa vida é baseada no que a gente está sentindo. Isso é um fato. A ciência prova isso, porque o nosso cérebro ele é emocional. E é o nosso cérebro que dita tudo, é ele que manda em tudo. Né? Tudo que a gente faz vem do nosso cérebro. E a gente precisa alinhar ele com a nossa mente. A gente precisa entender que se a gente não lutar para fazer com que ele faça aquilo que a gente quer, ele vai sempre levar a gente para o que é mais confortável. Né? Porque o cérebro ele quer o quê? Ele tem uma é um mecanismo dele mesmo de nos poupar, né? Porque tudo dá trabalho, dá um certo trabalho, tudo dá um trabalho. Pensar dá trabalho, fazer dá trabalho, enfim, dá trabalho. E ele não quer que você tenha trabalho, ele quer economizar trabalho. Então ele vai sempre fazer com que a gente tenha uma tendência a não fazer nada, a se procrastinar, a ficar sentada, a ter preguiça. Porque isso é natural dele, porque ele quer economizar energia, né? E aí, a gente sabendo disso, a gente precisa vencer isso. Aí eu não tô com vontade, vai lá e faz. Eu lembro que quando eu comecei nesse meu processo, né, de autodescoberta, lá em 2015, 2014, porque foi em 2013 que eu passei pela perda, em 2014 eu comecei. Eu não tinha vontade de fazer nada, porque percebe, eu tinha acabado de perder meu marido, a gente quando perde o marido, perde a vida, né? Você tem que começar tudo de novo, tudo de novo. E eu não tinha vontade, é claro que eu não tinha vontade, porque tudo ia dar trabalho. Eu não tinha vontade. E aí, como eu comecei a estudar sobre isso, eu ia lá e fazia tudo que eu não tinha vontade. Aí eu não tô com vontade hoje de sair, vou sair. Aí eu não tô com vontade de tomar banho, vou tomar banho. Eu comecei a fazer isso como um exercício mesmo.
E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a ter novos resultados, porque eu fazia tudo aquilo que eu não tinha vontade. Depois, quando eu vim estudar sobre neurociência, que eu venho estudando, né, psicologia, e a gente lê muito, porque a gente tem que escolher uma abordagem, alguma coisa que você quer seguir. E eu gosto da neurociência, que é estudo do cérebro. E eu leio muito sobre, e aí eu fui entender que é o nosso cérebro, ele tem uma tendência natural de fazer com que a gente não faça as coisas, porque ele quer economizar energia. E para que a gente tenha resultado, a gente precisa ir contra essa falta de vontade. Então, para mim é um termômetro. Quando eu não tô com vontade, é aí que eu preciso fazer. Percebe? Isso tudo dá trabalho, sim. Porque imagine, né? Poxa, fazer aquilo que eu não tenho vontade. Mas eu preciso fazer aquilo que eu não tenho vontade para que eu crie essa habilidade de ir lá e fazer o que eu preciso. Então a vida é sobre fazer o que precisa e não sobre aquilo que a gente quer. É claro que se você está fazendo uma coisa, depois que você faz, você aprende a gostar daquilo. É aí que entra a parte de a gente amar aquilo que a gente faz. Mas no primeiro momento a gente não vai gostar. Eu ouço muito das pessoas falarem, eu vou na academia na força do ódio. Eu não gosto muito de usar essa metáfora, porque assim, mesmo que seja na brincadeira, lembre-se, nosso cérebro ele é um negócio louco, né? Tudo que você fala impregna. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre o que a gente fala, o poder da nossa palavra. Então vamos pensar, se eu penso que ir na academia é na força do ódio, por quê? É óbvio, porque você não quer ir, é óbvio que você não quer ir, porque você ainda não criou o hábito de ir. Então pense, não é sobre só ir à academia, qualquer coisa que você não tem habilidade, tem uma certa dificuldade, você não vai querer fazer. Mas então, ao invés da gente falar essa palavra, fala assim, poxa, eu preciso ir porque eu preciso ir, não porque eu quero, mas eu vou porque eu preciso e vai, e à medida que você vai indo, você vai conseguindo, porque o fato de você fazer, o teu corpo movimenta e libera hormônios, e isso vai te dando mais vontade e motivação. Isso é óbvio, é natural. Eu corro todo dia de manhã, e às vezes eu acordo e falo, nossa, que preguiça de correr. Mas aí eu levo minhas cachorras para passear. Então o fato de eu levar elas para passear é um fator motivacional. E eu vou. Quando eu tô correndo, eu falo, meu Deus, que delícia que eu vim, porque é tão prazeroso. Sabe? Só que, gente, se eu fosse ir pela minha vontade de manhã, eu não teria ido. Então, às vezes, a gente precisa usar alguma coisa que nos incentive. Que nem o correr, no meu caso, é levar minhas cachorras junto. Porque eu falo, poxa, né, elas precisam sair. Se eu não vou, elas ficam chateadas, ficam tristes, e isso pesa na minha consciência e eu vou. Então, isso é natural mesmo, a gente precisa fazer isso. É como você cria um hábito. Então, para você começar a ter esse hábito de fazer alguma coisa, crie um motivo. Então, o autocuidado. Pense assim, eu não tô afim, mas poxa, se eu fizer, eu preciso porque eu vou em tal lugar, eu preciso me sentir melhor. Sei lá, use alguma coisa ali que vai te impulsionar. Depois que você começar a fazer, você vai se sentir tão melhor. Você vai chegar nos lugares e se sentir tão bem. E aí toda vez você vai lembrar daquela sensação. Porque perceba, a nossa vida é resultado do que a gente sente, das nossas emoções. E o fato de você fazer alguma coisa que você se sente bem, te motiva a fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E quando você viu, você já criou um hábito. E é quando a gente cria um hábito que a gente começa a ter resultados. Por quê? Porque à medida que a gente cria o hábito, a gente melhora. Aí sim a gente começa a ser melhor, fazer coisas melhores, se sentir melhor. E é aí que o resultado vem. O resultado ele não vem apenas em uma única vez que a gente faz. O resultado vem à medida que a gente faz várias vezes. Por isso que é tão importante a gente repetir várias e várias vezes. Então, vamos focar nisso, vamos focar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo e o que eu estou fazendo. E o autocuidado, ele é muito importante para que a gente se sinta melhor. Então, por isso que eu quis trazer esse tema. Porque a gente começar a cuidar da gente vai fazer com que a gente se sinta melhor. E o fato de você se sentir melhor, tudo à tua volta melhora. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Então, vamos fazer uma lista agora. O que eu posso começar a fazer agora para me sentir melhor? Pegue uma coisa, porque assim, às vezes a gente quer fazer 1000 coisas e a gente não consegue fazer nada e se frustra. Então faça uma lista de coisas que você poderia fazer. E dessa lista, pegue aquilo que seja mais fácil. Mais fácil. E comece a praticando. E coloque isso como um exercício. Na sua mente como um exercício. E faça isso, mesmo sem vontade. E fale para você. É importante quando a gente fale pra gente, olha, mesmo sem vontade, eu vou fazer. Dá ordem para você.
O nosso cérebro, ele precisa disso. E o falar faz com que a gente tome consciência. Eu preciso fazer isso e vou fazer. Comece a falar isso, você vai ver como isso muda. Muda a tua emoção, muda, é como se alguém tivesse ali dando uma ordem para você, vai lá e faz, minha filha, faz aquilo. Não porque você quer, não, é porque você precisa. E à medida que você vai fazendo, você vai gostando daquilo. Então é importante que a gente se atente a esses detalhes, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida. E tudo começa com o nosso sentir. Se você não está se sentindo bem, busque maneiras de se sentir bem. Busque formas de se sentir bem. Nem que seja sair cantando na rua, gritando, sei lá, faça alguma coisa para você se sentir bem. Isso vai fazer com que mude todo o cenário da tua vida. É muito mágico isso. E é mágico no sentido da palavra só, porque não tem nada de mágico, é real. É quando você muda um estado de emoção, você muda as coisas, porque o teu cérebro muda. Lembra quando eu falo muito isso? Se você for pesquisar sobre isso, você vai ver, a ciência ela prova isso, que o nosso cérebro é emocional e tudo está relacionado à nossa emoção, e nós mulheres principalmente temos que nos atentar a isso, porque nós levamos tudo para o lado emocional, tudo para o lado emocional. Se alguém fala alguma coisa, a gente fica magoada, a gente fica chateada, a gente fica sentido. Então, vamos cuidar mais para que a gente não fica tão sentida, não. Sabe, não é porque a gente é mulher, não é porque a gente é emocional que a gente tem que ficar sentido com tudo. Para de ficar sentida com tudo. Sabe, fale para você, para de ficar sentida com tudo. Por que eu tô sentida? Por que eu tô dando tanta importância naquilo que a pessoa falou ou fez? Né? Vamos começar a trabalhar isso em nós. Isso faz com que a gente fique mais corajosa, mais forte, mais confiante. Aí não é qualquer coisa que a pessoa fala que vai me magoar, não. Tem que ser uma coisa muito profunda. E aí, quando for alguma coisa muito profunda, vamos investigar. Porque às vezes, quando a pessoa fala alguma coisa que realmente nos machucou, nos magoou, às vezes tem alguma coisa ali que a gente precisa reparar. Porque perceba, nós não somos perfeitos, né? E se alguém está falando alguma coisa que está nos incomodando, vamos avaliar. Será que eu não tenho realmente que melhorar isso? Né? Então, por exemplo, se alguém chega em você e fala, nossa, como você não tá fazendo tal coisa bem feita. Aí você ficou chateado, aí analisa, será que não tá mesmo? Se tiver, é porque a pessoa não sabe o que tá dizendo ou falou por algum motivo e dane-se ela. Mas às vezes tá precisando melhorar mesmo, né? Então a gente tem que sempre avaliar, nunca absorver. Eu sempre falo sobre não vamos ser esponja, absorver e ficou ali. Não, vamos olhar. Por que eu me magoei com aquilo? Por que eu tô sensível com aquilo? Vamos ver por quê. E aí você vai nos porquês, porque a hora que chegar na raiz do porquê, aí você vai ter que resolver aquilo. Se você não consegue resolver sozinha, busca uma ajuda. Uma ajuda, às vezes, o falar com alguém sobre algo traz uma nova visão daquilo, porque quando a pessoa tá de fora, ela tem uma nova visão daquilo. Né? Muitas vezes a gente mesmo tem que sair do nosso problema, né? Ter uma outra visão de fora para a gente conseguir encontrar maneiras de resolver aquilo. E quando a gente está muito envolvida, muito emotiva, a gente não consegue. Né? Então, vamos fazer isso. E como a gente faz isso, Dani, para sair? Né? Fazer outra coisa. Então, por exemplo, você está passando por um problema ali muito difícil, que não está conseguindo ver uma solução, deixa o problema ali parado, quieto, vai fazer outra coisa. Coisa que te deixa mais feliz, satisfeita, vai fazer às vezes uma caminhada, enfim, fazer alguma coisa para que a tua mente pare de pensar naquele problema. Você vai começar a ter novas percepções, novos olhares. Pode parecer loucura, mas isso é real, acontece mesmo. Por quê? Quando a gente está diante de um desafio, o nosso cérebro ele libera ali muitos hormônios, né? Coisas que é tipo adrenalina, você fica com o coração mais acelerado, aí fica naquela agitação. E quando você está nessa agitação, você não consegue você não consegue raciocinar direito. Você vai querer agir pela emoção. Então, quando você dá um rezinho, faz outra coisa, muda o foco, baixa o nível de adrenalina, baixa o nível de cortisol, tudo se acalma, tudo começa a ir para o lugar. Aí você começa a ter novas visões, aí sim você vai conseguir resolver problemas. Isso para relacionamento, para trabalho. Às vezes a gente trabalha em alguma coisa que requer muita decisão, muita coisa. Ai, meu Deus, fica todo mundo ali, dá um tempo, não responde na hora. Nós, mulheres, temos a mania de querer responder na hora, de querer solucionar tudo na hora. Isso é um erro. A gente precisa o quê?
Dá um tempo, engole aqui a vontade, porque às vezes a gente tem aquela vontade que vem já de bate pronto. Engole aquilo, respira fundo. E é respirar mesmo, sabe? Quando eu falo respirar, gente, o exercício de respiração ele é incrível para acalmar os nervos. A gente respira, ó. Você relaxa o corpo, isso acalma, muda a direção. Vai fazer outra coisa, fala para a pessoa, depois eu te dou uma resposta. Ou fala para você mesmo, depois eu penso sobre isso. Vai fazer outra coisa, vai fazer uma caminhada. Né? Eu fiz um curso e o cara falou uma analogia que é muito legal. É como se a gente tivesse dois carros, uma Ferrari e um Fusca, quando acontece uma situação dessa. E aí, é como se você precisasse buscar o Fusca. Se você for responder com a Ferrari, é rápido, né? Porque a Ferrari anda rápido. Não é Fusca. O Fusca, ele é o quê? Ele demora para chegar. Então, para você dar uma resposta, você precisa fazer com que o Fusca chegue na Ferrari. Ele vai levar um tempo. Então, imagine que você é um Fusca e precisa dar uma volta enorme para chegar lá. Isso tudo vai acalmar os teus nervos, vai acalmar ali e você vai conseguir ter novas visões. Isso se chama-se sabedoria. Quando a gente vai tendo sabedoria, e muitas vezes a gente tem isso depois de mais velha, né? Porque você já fez tanto e viu que não deu certo, você fala, espero. Eu vejo hoje que nem meu marido. Homem, né? Homem é tudo assim, eu acho. Porque pelo menos todas as mulheres que eu converso que tem um marido falam, ai, meu marido, ele é teimoso. Ai, ele demora pra isso, demora pra aquilo. Eu falo, então, hoje, como que eu aprendi pra me lidar melhor? Eu não bato de frente, eu não fico mais falando, eu fico na minha, porque não adianta. E aí, o fato de você fazer isso faz com que a pessoa também perceba. Porque às vezes a gente quer falar, não vai resolver. Então a gente precisa parar, tentar outras maneiras de se proteger, né? Que nem eu falo muito isso. A gente, às vezes, quando a gente quer num ambiente de relacionamento, quer que as pessoas façam as coisas, porque a gente se estressa, né? A gente não vai conseguir, porque não é todo mundo que vai fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas o que você pode fazer para se bloquear de se chatear? Às vezes tentar usar uma dinâmica na casa ali que mantenha um equilíbrio, que você consiga ter aquele controle, né? Então é controlar aquilo que você consegue controlar. Quando se trata de pessoas, a gente não consegue controlar. Mas a gente pode se bloquear, de se chatear com o que a pessoa não fez, né? Isso é muito importante. Então vamos focar nisso. Eu falo sempre que o autocuidado, que foi o tema da nossa live hoje, ele trabalha todos esses aspectos. Por quê? Quando você olha para você, cuida de você, pensa sobre aquilo que você precisa para se sentir melhor, você está olhando mais para você, como você se sente, você não está mais se incomodando com o outro, com o que o outro não fez ou com o que o outro fez e você não gostou. Você olha para você, então isso é importante. E o autocuidado não é só cuidar da pele, do cabelo, não, é cuidar de tudo, do que a gente está pensando, do que a gente está olhando, né? Muitas vezes a gente olha coisas que nos chateiam, que nos entristecem. Às vezes a gente fica com dó e quer ficar olhando, não, sabe? Vamos ser mais filtro, né? Filtrar o que a gente vê, ouve, pensa, porque tudo isso constrói a nossa vida. E se a gente quer uma vida diferente, se a gente quer uma vida com mais satisfação, com mais felicidade, perceba, a felicidade, a gente vai construindo ela também, através do quê? Daquilo que a gente percebe, né? Muitas vezes você tem tanta coisa ali para ser feliz e você não está conseguindo observar. Porque a gente fica se poluindo com tantas outras coisas que a gente não observa o que a gente tem à nossa volta, né? A gente tem tanta coisa para agradecer, tanta coisa que já é motivos para a gente ser feliz e às vezes a gente deixa passar despercebido, né? E é importante a gente se conectar com isso, porque a vida hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ontem mesmo eu recebi um vídeo mostrando, um videozinho, acho que é 3 minutinhos, sobre mostrando como que as pessoas hoje estão 100% conectadas na internet, né? Então, todo mundo está junto e ao mesmo tempo está distante, porque você percebe, todo lugar que a gente vai, as pessoas estão no celular. E às vezes criança pequenininha, né? A mãe coloca lá um celular. Eu vi outro dia num carrinho, gente, a pessoa amarrou o celular. E aí eu olho aquilo, eu falo, poxa, né? Será que isso é bacana, né? Porque você percebe, desde pequenininho a criança já está sendo introduzida ao mundo digital criado por humanos, né? Ela não está fazendo parte de um mundo
real, aonde ela pode ir construindo as verdades dela, né? Porque quando a gente vive aqui no mundo, nós, por exemplo, que somos mais velhas, a gente teve a oportunidade de viver no mundo livre e nós fomos construindo aquilo que a gente queria. As criancinhas de hoje, elas não tá tendo essas oportunidades. E por que não? Sabe, eu gosto sempre de usar por quê. Por que elas não estão tendo essas oportunidades? Porque os pais estão tão corridos, né? Estão fazendo tanta coisa, estão tão preocupados com tantas coisas que não tem tempo para ficar com eles e põe um celular, porque o celular distrai, né? Eu vejo meu filho, eu tomo tanto cuidado, sabe, para não fazer isso, porque eu falo, gente, isso é muito perigoso, né? O que nós estamos oferecendo para ele? E está na nossa mão, né? Principalmente nós mulheres que somos mães, em construir isso. O que nós estamos construindo nessas crianças, né? É claro que quando a gente não quer fazer isso, que nem eu sempre penso sobre isso, né? Eu tive meu filho em 2021, ele tá com 2 anos e meio. Eu trabalhava muito, né? 14 horas por dia e era focada, porque eu trabalhava com pessoas. E quando a gente trabalha com pessoas, a gente não pode deixar a pessoa esperando para fazer tal coisa. Pessoa, é ali, né? A gente se doa 100%. Fiz isso por muito tempo e quando eu tive ele, eu falei, não, isso não tá dando certo. Porque eu tô me dedicando a todo mundo, mas e ele? Porque agora ele é uma criança, ele precisa de mim, porque eu escolhi ter ele na minha vida. Então, assim, eu tive que abandonar. Não foi só esse o motivo, mas esse foi o grande motivo que me fez tomar essa decisão. E aí hoje eu fico pensando quantas coisas eu tive que abrir mão para poder tomar essa decisão. Então a vida é sobre isso. A gente não vai ter tudo. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa, mas aí a gente tem que pensar. Eu tô abrindo mão disso, mas por conta do quê? O que eu vou ganhar em troca? Então, para mim é muito mais satisfatório e muito mais feliz pensar que eu tô dando pelo menos a oportunidade do meu filho de construir a vida que ele pode construir através do quê? Dele tá ali, porque assim, quando você deixa a criança livre, aí ela dá trabalho, gente, ela bagunça a casa inteira. Meu filho tá na mania de querer abrir tudo. Ele quer abrir tudo, ele quer subir em tudo, ele quer pegar tudo. Meu Deus, eu falo, Jesus, né? Um celular aqui ia resolver, mas eu falo, não, Dani. Eu também tive isso, eu morava em sítio, imagina, a gente tinha vontade de tudo, né? E eu falo, deixa, sabe? Aí eu lembro sempre naquela frase do Portela, né? Cortella, né? Cortella, Mário Cortella, ele fala, casa arrumada é casa triste. E eu vejo agora a minha casa bagunçada, eu falo, é uma casa feliz. É um monte de brinquedo jogado, é bagunça, por mais que você arruma, o negócio nunca tá em ordem. Mas eu falo, isso é gratidão, porque o meu filho tá ali, ele tá vendo tudo isso, ele tá abrindo, ele tá pegando as panelas, e joga as panelas pro chão, e usa a panela pra fazer bateria. Sabe, eu fico olhando, eu falo, quanto eu abri mão, né? Eu abri mão de muita coisa que eu, Dani, queria e gostava, mas por uma ação maior, né? Por algo maior. Então nós temos sempre que ter essa visão. Tudo que eu estou deixando de fazer hoje é por alguma coisa maior. E a gente tem que pôr um significado, porque senão a vida não tem sentido para nós, né? Então assim, a gente vive, mas para que eu vivo? Eu faço, mas para que eu faço? Tá, Dani, eu trabalho muito, eu ouço muito isso. Ai, você vai ganhar muito, porque você pode dar o melhor pro teu filho, mas eu falo, o melhor pro meu filho é dar liberdade a ele, não é dar presentes e coisas materiais, é dar a minha presença, é estar com ele, é estar ali quando ele precisa, quando ele chora. É claro que a gente vive numa sociedade, né, num contexto social que infelizmente não é todo mundo que pode fazer isso. E não é todo mundo que está disposto a deixar, né? Eu me lembro que quando eu deixei de trabalhar, quando eu trabalhava, eu ganhava dinheiro todo dia, porque salão de beleza, você sabe, quanto mais você faz, mais você ganha. E eu parei de trabalhar e não ganhava mais nenhum real. E tinha dia que eu não tinha R$1. E aí aquilo eu falava, poxa vida, né? Nossa, e agora? Mas aí eu falava, poxa, eu optei por isso por conta disso. Então é muito maior o objetivo pelo qual eu quis. Então a gente tem que sempre pensar sobre isso e não se cobrar, porque senão a gente vive uma vida infeliz, né? A gente faz e não tem resultados. Então a gente tem que sempre pensar sobre isso, né? A gente não vai ter tudo que a gente quer, mas o que eu quero? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo agora é educar o meu filho, então eu tô me dedicando a isso. Mas o que eu posso fazer? Aí eu voltei a estudar, lógico que não tá sendo fácil, mas eu tô conseguindo
conciliar alguma coisinha, claro que numa intensidade bem menor. Mas a gente tem que entender e olhar para nós e ver o que eu posso fazer para que eu me sinta bem, mas ao mesmo tempo eu faça algo que vai me trazer um resultado maior. Porque a gente precisa ter essa visão. O que eu estou fazendo hoje para contribuir com o mundo, com a minha família, com as pessoas à minha volta? E a gente tem que ter essa percepção e não só ficar vendo, que nem eu mesmo comentei sobre esse vídeo. O que as pessoas estão fazendo para não ter essas mesmas atitudes? Será que nós estamos tendo? Uma coisa que eu faço muito para não cair nessa cilada, porque assim, quando a gente tem um celular, a gente é meio que viciante. Então, quando eu vou sair de casa, eu não levo o celular, eu deixo ele na bolsa ou eu não levo. Então, se eu tô, por exemplo, eu fui outro dia no shopping com meu filho, eu não tava de celular. Então, não tinha como eu ficar no celular. Sabe? Então, a gente tem que usar estratégias para que a gente não caia em tentações. Porque o mundo, ele tem tentações diariamente para que a gente caia em ciladas. E aí, a gente tá deixando a vida passar. A gente tá deixando de aproveitar, de observar. E começa a prestar atenção, começa a sair de casa sem ficar no celular e olha as pessoas à tua volta. Vocês vão ficar assustada de ver a quantidade de pessoas que estão só no celular e não estão vendo a vida passar. Não tá a vida, né? A vida acontecer. Então a gente precisa se atentar a esses detalhes. A gente tem que fazer diferente. E não seguir uma manada, né? Todo mundo tá fazendo aquilo? Fuja do que todo mundo tá fazendo. Fuja do que todo mundo tá fazendo. Só que quando a gente faz diferente, muitas vezes a gente é criticado, a gente é apontado. Mas aí que eu falo a questão da mulher autoconfiante, segura. Porque quando você é segura e confiante, você não tá nem aí porque a pessoa pensa sobre você. Você sabe bem o que você quer. Você tomou aquela atitude porque você sabe o que você quer. Agora, se você não é confiante, você é que nem uma folha, né? Ontem mesmo eu gravei um Reels falando sobre isso. Você é influenciável, né? A pessoa fala, qualquer coisa que a pessoa fala, você muda de opinião. Isso tá errado, você precisa ter a sua opinião. E por que você tem a sua opinião? Qual é o objetivo daquela opinião? A gente tem que se questionar para que a gente evolua, sabe? Não é sempre que a gente vai acertar, não é tudo que eu tô fazendo que tá certo, não, mas eu tô fazendo o meu melhor. E talvez amanhã eu vou perceber que isso que eu tô fazendo não é tão bom, vou mudar então, vamos fazer de outro jeito. Mas a gente tem que estar pensando sobre isso, porque se a gente não pensa, a gente vai no automático, a gente faz o que todo mundo tá fazendo, a gente pensa o que todo mundo tá pensando e a gente sente o que todo mundo tá sentindo. E hoje, gente, o mundo tá doente. Foi feita uma pesquisa, e principalmente o Brasil é o maior país que tem pessoas ansiosas. A ansiedade é a doença do século. E o que é ansiedade? É você estar sempre com o teu nível de cortisol, de adrenalina lá no alto, porque você quer... Ai, ansiosa por tudo. Calma, baixa, relaxa. Presta mais atenção no que você tá fazendo, no que você tá olhando. Isso é um exercício, sabe? É atenção plena, chama, né? Presta mais atenção, olhe mais ao teu lado, observe as coisas. Isso enche o nosso coração de alegria, sabe? Eu lembro que eu falo muito sobre isso, porque assim, tem hora que a gente sente aquele vazio, né? E o vazio, na verdade, é porque a gente tá olhando para tudo e não tá olhando para nada ao mesmo tempo. Então vamos começar a prestar mais atenção. Presta mais atenção. Vamos ficar com essa mensagem final, né? Eu gosto sempre de deixar uma mensagem final. Vamos prestar mais atenção em nós, na nossa vida aqui, ó, no que a gente pode pegar. Estica o seu braço. No que você conseguiu pegar, presta mais atenção nisso. O que tá além, deixa lá. Se você quer lá, caminha até chegar lá. Porque quando a gente fica só olhando, isso gera uma ansiedade. Então vamos olhar mais onde a gente tá, né? Pôr o pé, sentir o pé no chão. Esse exercício de você fazer isso conecta você com o que é verdadeiro. E quando a gente se conecta com o que é verdadeiro, a gente desconecta com o que é falso e a gente evolui e se sente melhor. E tudo está sobre o que a gente sente. É o sentir que vai trazer resultados para a nossa vida, tá bom? Eu agradeço quem ficou até o final. Depois marca aqui alguém para assistir essa live. E amanhã a gente está aqui de novo no nosso encontro. É todo dia, aqui de segunda a sexta, a gente tem um encontro onde a gente fala sobre o tríade da autoconfiança, que é pensar, emoções e ações. Então a gente precisa cuidar muito desses 3 pontos. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu estou fazendo. A gente sabe que pensamento a gente não pode controlar, emoções também não, mas a gente pode mudar as nossas ações. Então, automaticamente eu quero mudar o que eu estou pensando, você tem o controle de mudar um pensamento, mas você não pode
controlar o que você pensa, né? Mas ações sim, ações você controla, você faz aquilo que você quer fazer, tá bom? E quem chegou no final, assiste depois desde o início, foi um conteúdo muito legal, a gente falou muita coisa bacana aqui. E até amanhã, tá bom? Obrigada por todas que ficaram até o final.